Salve, salve galera, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a turminha do curso de Direito, sexto período da Unifed. Passada a semana de provas, pessoal, vocês estão mais relaxados, mais tranquilos, né? Passou aquela tensão. Turminha, vamos falar um pouquinho hoje sobre competência em razão da pessoa, né? Só que antes de falar da famosa prerrogativa de função, a gente tem que relembrar, inclusive eu coloquei no material de vocês, que o crime de responsabilidade ele pode ser próprio ou impróprio. O próprio é aquela infração penal comum cometida por determinados agentes. E ela vai ser julgada pelo Poder Judiciário, ao passo que o crime impróprio revela uma infração político-administrativa. E essa apreciação, essa punição política são atribuídas ao Poder Legislativo, ao que ocorre, por exemplo, no artigo 85 da Constituição Federal. Tudo bem? Esse artigo, ele trata de crimes de responsabilidade do presidente da República e ele vai enumerando de A até a letra G, né, circunstâncias e condutas que são assim consideradas. Quer dizer, são atos que atentam, por exemplo, contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e assim vai. Esses crimes não são crimes assim em sentido estrito, né? São crimes políticos e por serem crimes políticos eles vão ser julgados de forma política realizada conforme o artigo 85 da Constituição Federal. Nós temos também os crimes de responsabilidade que estão lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967. Mas aí é só um adendo, só para a gente poder relembrar e seguir com esse conteúdo. Agora, seguindo na matéria, pessoal, quando a gente fala em competência em razão da pessoa, depois que nós definimos qual é a justiça que vai julgar o processo, né? Estamos na jurisdição, começamos a falar de competência e tal, nós vamos definir qual que é a competência, né, do órgão jurisdicional verificando as condições do acusado. Por quê? Em regra, o processo criminal ele vai ser julgado pelos órgãos jurisdicionais de baixo, né? Os órgãos inferiores, por exemplo, juiz de primeiro grau, e depois em grau de recurso, que vai subir essa questão para os tribunais em segunda instância. Porém, pode acontecer em determinados casos, considerando a presença de determinadas autoridades no polo passivo, ele vai ser o acusado, que essa competência vai pertencer originariamente dos tribunais. O que significa? O processo vai começar direto no tribunal. Essa é chamada prerrogativa de função, ou vulgarmente conhecida como foro privilegiado, que vocês veem muito na imprensa criticando. E como exemplo, inclusive, eu coloquei o artigo 96.3 da Constituição Federal, que fala que compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e dos territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, esse é um exemplo clássico de competência em razão da pessoa. Para facilitar, pessoal, eu coloquei dois tipos de quadro diferentes no material de vocês, tá? Eu coloquei no primeiro quadro, coloquei como se fosse um divisorzinho para facilitar a leitura. Então eu coloquei lá, por exemplo, o STF. Quem que o STF vai julgar? Então eu coloquei lá Presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional e seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, em crime comum. Vai ter também os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutico, ressalvado, quer dizer, retirado, o disposto no artigo 52.1, que é os membros dos tribunais superiores e os dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Aí eu coloquei lá, que nós vamos estudar lá no Teams junto, uma dicasinha, um peguinha, para que a gente possa memorizar isso antes da prova. Tá? Eu coloquei também o STJ. Por exemplo, o STJ vai julgar o governador em crime comum, ok? Membros do Tribunal Superiores, do TRF, do Ministério Público da União, dos tribunais, esses em crimes comum e de crime de responsabilidade. Eu vou ter também o Tribunal Regional Federal, que vai julgar juízes federais de primeiro grau e do Ministério Público da União, membros desse Ministério Público.
O TJ, os tribunais, vão julgar prefeitos de crime comum e crime de responsabilidade, juízes do TJ e juízes de primeiro grau, tanto de crime comum e de crime de responsabilidade, salvo se for eleitoral, igual eu comentei agora há pouco, e do Ministério Público também eleitoral, que nos crimes de comum ou crimes de responsabilidade. Também salvo eleitoral, porque nós vamos dar para a Justiça Eleitoral, que ela é própria. Ok? Não posso esquecer de forma alguma da súmula vinculante número 45, que fala da competência constitucional do Tribunal do Júri, que prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, pessoal. Então, não vamos esquecer, Tribunal do Júri, ele prevalece sobre a competência de prerrogativa de função, ok? Então, se a pessoa tem prerrogativa de função, mas ela comete um crime doloso contra a vida, via de regra, é júri. Tudo bem, pessoal? Eu também coloquei para vocês o Procurador-Geral da República, vai ser julgado pelo Supremo, e assim fui colocando para vocês outros pontos que são peguinhas. Por exemplo, Ministério Público da União e dos Tribunais Superiores, STJ, desde que o membro do Ministério Público da União atue nos Tribunais Superiores, vão ser julgados pelo STJ, desde que eles atuem nesse tribunal. Porque se eles não atuarem no tribunal, for membro do Ministério Público da União, mas atuarem fora do tribunal, vai para o TRF. E assim vai, pessoal. Existem inúmeras outras hipóteses previstas na Constituição Federal, no qual eu tenho foro por prerrogativa de função. E para facilitar essa compreensão, eu coloquei esses quadros para vocês, inclusive enumerando o artigo do qual vocês vão ter para poder estudar, para poder facilitar antes da prova. E também uma questão que acaba sendo muito discutida, por exemplo, e se o acusado começa o processo sem ter foro por prerrogativa de função? Por exemplo, ele não é prefeito. E posteriormente ele passa a ter foro por prerrogativa de função. Foi eleito prefeito. Qual a solução? O STF firmou entendimento no sentido que essa competência, nesse caso, vai se deslocar para o órgão jurisdicional competente em razão do foro por prerrogativa de função, ainda que o processo já esteja em fase de recurso. Só que tem uma exceção. Se já foi iniciado o julgamento da apelação, aparece lá, por exemplo, julgamento virtual iniciado, igual a gente vê muito hoje, né? Julgamento virtual iniciado. Aí já não desloca mais. Tá. E se ao invés do acusado passar a ter o foro privilegiado, ele deixa de ter o foro privilegiado? Nesse caso, o STF ele tem uma regrinha. Primeiro, a competência também se desloca. Ou seja, o tribunal deixa de ser competente e vai para a primeira instância. Porém, eu tenho uma exceção. Se o julgamento já se iniciou, o tribunal continua competente. Tá, segue a mesma regra do anterior, perfeito. Só que eu tenho uma exceção turbinada. Se, embora não tendo se iniciado o julgamento, mas após a instrução do processo, lá no tribunal, o acusado renuncia o cargo malandramente para fugir do julgamento pelo tribunal, o tribunal vai continuar, tá? Ele vai continuar, porque se ele se deslocasse, é como se estivesse privilegiando a má-fé, a fraude processual daquela pessoa. Então, turma, nesse conflito aparente entre jurisdição de foro por prerrogativa de função e a competência que eu tenho que analisar sempre, no caso do júri, eu não posso esquecer que o júri prevalece e nesses deslocamentos sempre o júri prevalece. Tudo bem? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, eu coloquei, na verdade, vários exemplos que podem ajudar e facilitar na prova. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Próximo vídeo, competência territorial. Beijo no coração de vocês. Dúvidas? Lá no Teams. Se cuidem, juízo. Beijão, até mais.